Se um dia tudo que existe tiver que desaparecer, alguma coisa vai sobrar por último. Não uma estrela, não um planeta, não sequer uma galáxia inteira. Vai sobrar o vazio. E esse vazio já existe agora, espalhado pelo espaço em bolhas tão grandes que fazem qualquer coisa que você já viu na vida parecer poeira. Você provavelmente nunca ouviu falar dele, mas ele está lá, crescendo, engolindo tudo ao redor, devagar, sem pressa nenhuma. E o mais estranho é isso: quanto mais o tempo passa, mais o universo inteiro se parece com esse lugar. Entender isso muda a forma como você enxerga o tempo que você tem agora, cercado de barulho, de gente, de coisa acontecendo. Então fica a pergunta: o que exatamente sobra quando tudo o resto se apaga? Guarda essa pergunta com você, porque vai precisar dela lá no final. Só para você ter uma ideia do tamanho do problema, os astrônomos já catalogaram mais de 8.000 desses vazios espalhados pelo céu, e a lista só aumenta a cada ano. Não importa o quão grande fique um aglomerado de galáxias, sempre aparece um vazio ainda maior logo do lado dele. É quase como se o universo estivesse jogando uma gangorra, e o lado vazio estivesse sempre vencendo. Comece pequeno, do jeito que seu cérebro está acostumado a pensar. Sua casa, sua cidade, seu planeta. Agora soma tudo isso, multiplica por 1000, e você ainda nem chegou perto do começo da escala real. A Terra gira em torno do Sol, que é só uma entre 200 bilhões de estrelas dentro da Via Láctea. Só a nossa galáxia já é grande demais para caber de verdade na sua cabeça. Mas ela não está sozinha no espaço. Existe uma vizinha se aproximando, a galáxia de Andrômeda, a 2,5 milhões de anos-luz de distância, numa rota de colisão tão lenta que vai levar bilhões de anos para acontecer. Junte a Via Láctea, Andrômeda e mais umas 50 galáxias menores dando voltas ao redor, e você tem o que os astrônomos chamam de grupo local. Uma vizinhança cósmica de 10 milhões de anos-luz de largura. Nenhum ser humano, nenhuma tecnologia que exista hoje vai sair dela algum dia. A sua imaginação pode sair agora mesmo. Continue subindo de escala e você encontra o superaglomerado de Virgem, uma muralha de mais de 2.000 galáxias espalhadas por cerca de 100 milhões de anos-luz. Parece imenso, certo? 2.000 galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, espalhadas numa área que a sua mente não consegue realmente visualizar. Guarda essa sensação, porque ela ainda não é nada perto do que vem a seguir. Bem na borda de tudo isso que você acabou de imaginar, existe uma fronteira onde a luz praticamente desiste de existir. Um vazio local, uma bolha oca de 200 milhões de anos-luz de diâmetro, quase sem uma única galáxia dentro dela. Se esse vazio brilhasse ao invés de ser só escuridão pura, ele tomaria conta de quase metade do céu noturno visto daqui da Terra. E isso, olha só, é apenas o começo. Existe um vazio ainda maior, um deserto cósmico de 300 milhões de anos-luz de largura, conhecido como supervazio de Boötes. Um espaço tão absurdamente grande que deveria conter milhares de galáxias inteiras, mas não contém quase nada. Imagine entrar bem no meio dele. Não existe nenhuma referência para você se orientar, nenhum sinal de que lá fora o universo inteiro continua girando, existindo, acontecendo. E a parte mais perturbadora não é essa região específica. É que isso é como a maior parte do universo inteiro realmente parece. Silêncio absoluto. Escuridão total. Nada se movendo diante dos seus olhos. Só existe uma coisa estranha escondida ali dentro. Fios finíssimos de matéria escura, se estendendo para dentro do vazio como raízes secas tentando alcançar água no meio de um deserto. E na ponta desses fios, de vez em quando, aparece um pontinho azulado, quase invisível. Uma galáxia perdida e isolada tentando brilhar sozinha no oceano onde não existe ninguém por perto para ver. Elas são, provavelmente, as galáxias mais raras que conhecemos. Não porque sejam poucas em número, mas porque quase nenhuma outra galáxia vive tão sozinha quanto elas. Imagina ser a única luz acesa numa rua inteira, numa cidade inteira, num país inteiro. Agora multiplica essa solidão por 100 milhões de anos-luz para todos os lados. É mais ou menos assim que uma galáxia de vazio vive o tempo todo. Por muito tempo os cientistas pensaram que o universo fosse uniforme, com as galáxias espalhadas mais ou menos igual em todo canto, como sal jogado sobre uma mesa. Só que quando conseguimos enxergar mais fundo no espaço, encontramos outra coisa completamente diferente. Uma teia gigante. Filamentos e paredes de galáxias, organizados ao redor de espaços vazios enormes, se encontrando em nós densos cheios de aglomerados inteiros de estrelas. Só que essa teia não é uma foto parada no tempo, ela se move o tempo inteiro.
Galáxias inteiras viajam a milhões de quilômetros por hora, caindo em direção umas às outras, se aproximando cada vez mais das regiões mais densas. Só que, curiosamente, elas quase nunca entram de verdade dentro dos vazios. Elas ficam sempre coladas nas bordas. Por que será que isso acontece? Pensa numa festa lotada, num salão gigante cheio de gente conversando. Ninguém fica parado, sozinho, bem no meio de um espaço completamente vazio da sala. As pessoas se acumulam nas bordas, perto de quem já está ali, perto de mesas, perto das paredes. Não porque alguém empurrou ninguém para lá. É que gravidade funciona de um jeito parecido. Tudo que tem massa puxa tudo que também tem massa por perto. E como não existe quase nada dentro de um vazio, também não existe nada ali capaz de puxar as galáxias para dentro dele. Enquanto isso, as bordas cheias de aglomerados vão ficando cada vez mais densas, puxando cada vez mais forte tudo que se aproxima. Então o vazio não fica só do mesmo tamanho de sempre. Ele cresce, ano após ano, século após século. Ele fica mais vazio no meio, e as bordas ao redor ficam mais cheias e mais brilhantes. E não pensa que seria fácil chegar até lá com uma espaçonave, se você quisesse tentar. Tecnicamente, não seria tão difícil assim viajar até um vazio. A parte difícil de verdade seria escapar da gravidade da sua própria galáxia primeiro. Mas aí surge outra pergunta. Por que alguém, ou alguma coisa, quereria viajar até um lugar desses de propósito? Visitar um vazio não parece fazer muito sentido. A menos que essa alguma coisa não quisesse visitar, quisesse, na verdade, se esconder. E aqui está a parte mais estranha de toda essa história. Galáxias em regiões cheias como a nossa própria Via Láctea vivem agitadas, colidem, se fundem, são puxadas o tempo inteiro pela gravidade de vizinhas próximas. Já as galáxias que moram dentro dos vazios envelhecem devagar, quase em câmera lenta. Elas são menores, mais azuladas, cheias de gás, formando novas estrelas num ritmo calmo, quase preguiçoso, sem pressa nenhuma. E é exatamente por isso que elas podem se tornar importantes lá na frente. Se o universo, um dia, esfriar de vez e escurecer, se as estrelas pararem de nascer na maioria dos lugares, esses vazios podem ser os últimos cantos com combustível suficiente para acender uma luz nova. A última estrela que vai existir no universo provavelmente vai nascer bem aqui, em nenhuma região cheia, bonita, barulhenta e disputada, mas no meio do nada mais absoluto. Agora imagina uma coisa com calma. Daqui a 100 trilhões de anos, se sobrar alguma forma de vida capaz de pensar, e se essa vida entender que o universo inteiro está se apagando aos poucos, para onde ela tentaria fugir? Provavelmente não para as regiões cheias de estrelas, onde tudo colide, se choca, se transforma sem parar. Ela provavelmente ia procurar exatamente o lugar mais vazio, mais quieto e mais esquecido que existisse. Porque quando tudo o resto está se acabando ao redor, o vazio pode virar o único lugar que ainda sobra para se esconder. Pensa nisso como o quarto mais afastado de uma casa em chamas. Não é um bom lugar, não é confortável, mas pode ser o único que ainda não pegou fogo. E talvez seja exatamente isso que uma civilização desesperada, daqui a bilhões de anos, decida procurar. Não o melhor lugar do universo, mas o último a ser destruído. Só que existe um problema sério nesse plano de fuga. O mesmo vazio que poderia servir de refúgio também está sendo esticado, sem parar, por uma força que ninguém entende direito até hoje, a energia escura. Dentro da nossa galáxia, dentro de aglomerados cheios de massa, a gravidade é forte demais para você perceber essa força agindo no dia. Mas dentro dos vazios, onde quase não existe gravidade segurando nada no lugar, é ali que a energia escura aparece com força total, esticando o espaço, aumentando cada bolha vazia um pouco mais a cada ano que passa. Enquanto isso acontece, as paredes de galáxias ao redor ficam cada vez mais finas, puxadas para as bordas, até o momento em que dois vazios diferentes se tocam e viram um só, ainda maior. No fim, muito lá no fim, os supervazios vão tomar conta do universo observável inteiro. Vão esmagar aglomerados. Vão engolir superaglomerados inteiros. Até sobrar apenas uma coisa, um vazio gigantesco, sem fim visível, sem luz nenhuma. O lugar mais solitário que pode existir. Nem o esconderijo mais distante vai escapar dessa expansão. Mesmo o quarto mais afastado da casa, no fim, também vai pegar fogo. Então volta com calma para aquela pergunta do começo. O que exatamente sobra, quando tudo o resto morre? Sobra o silêncio. Sobra a distância. Sobra o vazio que sempre esteve lá, esperando pacientemente o resto do universo alcançar ele. E talvez isso diga uma coisa sobre você hoje, agora, enquanto ainda existe barulho, luz e gente ao seu redor. Talvez a pergunta nunca tenha sido sobre o fim do universo.
Talvez sempre tenha sido sobre o que você faz com o tempo que ainda tem, cheio de gente, de estrelas, de coisa acontecendo perto de você, antes que o silêncio, um dia, seja tudo o que sobra. Você acha que o conteúdo te agregou algo de alguma forma? Considere deixar o like, inscreva-se no canal para acompanhar novos conteúdos e ative o sininho. Esse é o Viés Nerd e essa foi a nossa contribuição.